Menina, a gente acabou de chegar aqui. Vou mostrar pra vocês tudo de lindo que tem nesse lugar. Aqui tá o nosso celular, então hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais. Oi, gente. Bom, resolvi fazer esse vídeo porque eu recebi muitas perguntas sobre esse tema, que é sobre como eu tirei a minha cidadania italiana. Bom, vamos começar, vou fazer um resumão assim, tá? Eu não sou especialista, existem várias pessoas que trabalham com isso, dando assessoria. Aqui mesmo no YouTube vocês podem achar vários canais, né, que dão assessorias, mas eu vou contar a minha experiência, como que foi pra minha família. Primeiramente, né, o que eu descobri nesse meio desse processo é que a gente usa um termo um pouquinho errado, né? A gente fala, eu fiz a minha cidadania. O termo correto para digamos, para esse processo que eu fiz é o reconhecimento da cidadania italiana. Eu sou bisneta de italianos, eu sou descendente de italianos, assim, de pai e de mãe, e de vô e de vó, assim, todos, assim, têm o pezinho na Itália. Do lado do meu pai, né, tanto o vô quanto a avó são italianos, e do lado da minha mãe também tem alguns italianos. Eu tirei a minha cidadania pelo lado do meu pai, e mais precisamente pela minha avó, que é a mãe do meu pai. Porque, na verdade, eu não sei, eu acho que foi... Talvez a descendência dela estava mais próxima, né, porque o pai dela, que é italiano mesmo, e eu sei que foi assim que foi feito. Bom, eu me lembro que há muitos anos atrás, eu acho que eu nem namorava o Issal ainda, o meu pai chegou em casa com essa conversa de que ele, os primos dele, os irmãos dele estavam se reunindo para juntar a documentação necessária para dar entrada na cidadania italiana. Eu lembro que ainda meu pai falou assim, daí se der certo você vai ser italiana, vai tirar um passaporte italiano, daí pode morar nos países da União Europeia. Explicou assim meio que por cima, porque eu era bem jovem, então ele explicou mais para minha mãe, na verdade, do que para mim e para minha irmã. A gente só tava assim no bolo, né, no pacote. Foi reunido os irmãos do meu pai e os primos dele, que são sobrinhos da minha avó, filho de um irmão dela, né, que também tem a mesma descendência. Alguns parentes foram para a Itália para buscar as documentações do meu bisavô. Inclusive, alguns parentes, eles foram direto para a Itália para tirar a cidadania lá na Itália mesmo. Então sai assim bem rápido, coisa de meses. Então eu já tinha alguns parentes que eram cidadãos italianos, mas nós, né, eu, meu pai e alguns outros, resolvemos dar o nosso nome e ficar na fila. Eu lembro que meu pai falou que o tempo máximo de espera dessa fila era de 10 anos, que não passaria de 10 anos. Então eles poderiam chamar antes ou até em 10 anos. Mas meu pai falou assim, como a gente não tem pressa, vamos ficar na fila, uma hora vai ser chamado. E essa hora chegou, há uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos. A gente acompanhando, né, pelo consulado da Itália em Curitiba, acompanhando a lista, porque eles vão chamando e a lista vai rodando, tipo lista de vestibular, sabe? E a gente viu que o nosso nome estaria no próximo lote, né, na próxima chamada. E até eu recebi recado de pessoas que trabalham com isso, falando, olha, eu vi que o seu nome é o próximo a ser chamado, né, você não quer a minha assessoria, tal. Enfim, o nosso nome foi chamado, e aí quando eles chamam, pode ser que em outras regiões sejam diferentes, mas eu tô contando, como eu falei pra vocês, a minha experiência. Quando eles chamaram, então, a minha família foi convocada a apresentar toda a documentação que comprovasse que a gente era, de fato, descendentes de um italiano. Eu listei aqui mais ou menos, né, eu perguntei pro meu pai mais ou menos, os documentos que precisaram foi a certidão de nascimento do italiano, que no caso era o meu bisavô, pai da minha avó. Então, a certidão de nascimento dele, a certidão de casamento dele, a certidão de óbito dele, caso o seu descendente já seja falecido, claro, né? No meu caso, meu bisavô já era falecido, então precisou entregar a certidão de óbito e todas as certidões que comprovem a sua descendência até chegar em você. Então, por exemplo, eu entreguei todos os documentos do meu bisavô, mas como comprovar que ele era meu bisavô? Então eu tive que entregar as documentações da minha avó, as documentações do meu pai e minha, porque daí através da minha documentação, por exemplo, no meu certidão de nascimento, já aparece lá que eu sou filha do fulano, neta da fulana. Então já aparece que se eu sou neta dessa pessoa e essa pessoa é filha desse italiano, já comprova a minha descendência. Então basicamente são esses os documentos. Aí a gente entregou tudo, né? Eu não precisei ir lá pessoalmente no consulado, eu passei uma procuração para os parentes que foram lá, porque era um grupo mais ou menos de umas
25 a 30 pessoas, porque como eu falei pra vocês, eram todos os irmãos do meu pai, com todos os seus respectivos filhos, e os sobrinhos da minha avó, né, que são primos do meu pai, com todos os seus respectivos filhos. Então, assim, era muita gente. Isso foi bom por quê? Porque alguns documentos que são comuns para todos, a gente dividiu as despesas, como por exemplo, os documentos do meu bisavô servia para todos, porque ele era bisavô de todo mundo. Então, a gente podia dividir a despesa, porque era um documento que ia servir para todo mundo. Eu também precisei entregar a minha certidão de casamento, né? Então, só voltando, uma das parentes que estava nesse bolo fofo aí, ela conhecia uma mulher que fazia isso, né, que prestava essa assessoria, e aí a gente contratou os serviços dessa mulher. Eu não sei falar valores que ela cobrou, porque já faz quase 3 anos atrás que isso tudo aconteceu, então eu não vou saber precisar os valores. E tem também, fora o valor que a gente pagou para essa mulher da assessoria, tem o valor que você paga lá no consulado, né, para dar entrada e tudo mais. Mas os valores do consulado, lá no site do consulado mesmo, vocês podem achar tudo certinho. Bom, a gente deu a entrada, né, aí essa mulher da consultoria, ela falou quem for casado precisava apresentar a certidão de casamento para já deixar registrado lá no consulado. Então, o nome do Issal já ficou registrado lá no consulado como sendo meu marido. E se tivesse filhos também menores, né, tinha que registrar tudo junto, não era o nosso caso. Enfim, o consulado, ele tinha 2 anos para analisar a nossa documentação e dizer, né, se era aceito a cidadania ou não. Então a gente entregou o documento e eu fiquei muito bem da tranquila. Passado mais ou menos 6 meses, a minha mãe me manda uma mensagem falando assim: deu certo a cidadania. Eu falei, deu certo? Como assim? A minha mãe, veio o resultado, né? Veio o resultado, eles já analisaram, veio o resultado e vocês conseguiram a cidadania italiana. Nossa, gente, eu nem acreditei. Quem acompanha o canal das antigas viu que numa rotina diária eu até postei, né, agora sou italiana. Nossa, eu nem acreditei, porque era uma coisa assim que eu não tava esperando. Pensei assim, se eles levam 2 anos pra analisar, então vai ficar 2 anos pra eles darem a resposta. Não esperei que fosse ser tão rápido, né? E no meio desse processo todo, eu entendi que na Itália, você não é que eu me naturalizei italiana, não. É o reconhecimento da cidadania italiana. O que quer dizer isso? O governo italiano reconhece que eu, Nayara, sou italiana desde o dia em que eu nasci. Eles só estão reconhecendo porque eu nasci no Brasil e eu não era reconhecida como italiana, mas a partir deste momento eles reconhecem que eu sou italiana desde o dia 25 de abril de 1992, que foi o dia que eu nasci. Eu achei isso muito legal. Eu não esperava assim que fosse desse jeito, né, as regras na Itália. Eu achei muito legal de saber que eu sou italiana desde o dia que eu nasci, mesmo que eu nasci no Brasil, sabe? Só porque eu tenho uma descendência italiana. Então eu achei isso muito legal, assim, da parte do governo da Itália, né? Sendo que eu nem falo italiano, nunca pus meus pés na Itália, enfim. A cidadania italiana, ela parte do princípio do jure sanguinis. Então, assim, não importa em que parte do mundo que você nasceu, se você comprova que você tem sangue italiano, você é automaticamente considerada italiana também. Bom, depois disso a gente conseguiu a cidadania e tal, mas eu não tinha nenhum documento que comprovasse a minha cidadania italiana. Então eu precisava fazer o quê? Fazer o passaporte. E aí o passaporte eu tinha que fazer no consulado lá em Curitiba também, né? Porque é lá que tá o meu registro de italiana. Só que é muito difícil de conseguir a vaga. Você tem que entrar no site exatamente às 0 horas de Roma, que aqui no Japão era 7 horas da manhã. E, gente, sério, o dia que eu tentei entrar, o site simplesmente nem abria. Nem abria, é muito difícil, é muito concorrido. Quando você consegue vaga, é pra dali muito tempo, sabe? Uma parente do meu pai conseguiu pro filho dela pra dali 1 ano. Eu contratei uma assessoria, né, que eles são especializados em ficar entrando no site pra conseguir a sua vaga. Então eu contratei essa assessoria e eu falei, olha, eu vou pro Brasil em junho, né, que eu ia pro casamento da minha amiga, também até o aniversário do meu pai. Falei, eu vou estar no Brasil de tal data a tal data. Se eu não conseguir nesse período, eu não tenho mais previsão de voltar ao Brasil e eu vou ter que deixar para uma próxima vez, né, quando eu voltar ao Brasil. Eles falaram assim, então a gente não pode confirmar se você vai conseguir a data ou não, porque é muito concorrido, né, e o consulado só trabalha com tipo, datas de desistência, tipo assim, alguém que desiste daí me encaixaria. É mais ou menos isso, sabe? Eu não sei precisar direito como que é o negócio. Eu sei que eu fui pro Brasil, né, sem saber se eu ia conseguir fazer o passaporte ou não, mas eu falei, bom, se for da vontade de Deus, eu vou conseguir. E se não for, eu deixo pra uma próxima vez, né? Eu queria muito fazer, mas
eu não fiquei assim tão preocupada com isso, sabe? Deixei mesmo nas mãos de Deus. Oi, Sal, faz um favor pra mim, pega meu passaporte italiano, traz aqui pra mim fazer um favor. Tá dentro de uma pastinha de plástico. Aí, quando foi no sábado à noite, eu fui conferir o meu e-mail antes de dormir e eles tinham mandado um e-mail pra mim falando: Nayara, você conseguiu a sua vaga pra terça-feira, dia 25 de junho, e você tem que estar no consulado tal hora, com as suas documentações e tal. E assim, né, eu fui, quem acompanhou pelo Instagram também viu que eu fui pra Curitiba. Resumindo pra vocês, então eu fui, né, levei os documentos necessários, paguei a taxa consular do passaporte, que é não sei quantos euros, mas eu sei que em reais deu 400 e alguma coisa. Eu sei que essa taxa ela é reajustada trimestralmente, né, de acordo com a cotação do dólar e do euro. Então, lá no site do consulado também tem todas as informações certinhos, né? Lá no consulado foi tudo super rápido. Quando eu cheguei, eu dei meu nome e o meu nome já tava lá na lista, então eles falaram pra eu esperar sentadinha, né? Tinha um locker, um porta-volume com chave, né, pra você deixar o seu celular e os seus pertences, né, você não pode entrar com celular, nada. Fiquei lá, muito bela, muito linda, esperando, né, até que veio um senhorzinho muito simpático e falou: Nayara Veraldo, pode me acompanhar. E aí ele me atendeu lá dentro de uma sala, né, eu achei muito engraçado porque muito provavelmente ele é italiano, né, e ele tinha muito sotaque. E eu tava com dificuldade de entender o que ele falava porque ele tinha muito sotaque. E a hora que eu sentei, ele pegou meu documento e falou assim: Orai. Eu falei: oi? Aí ele: você veio de Orai? Eu falei: ah, é, Uraí. Uraí. Aí ele só perguntou, ele falou casada, né, que ele tava vendo lá, né? Eu falei: ah, sou casada. Aí ele falou: tem filhos? Eu falei: não. E já foi preenchendo os meus dados no computador e falou pra eu pôr as digitais lá. E depois falou pra eu esperar lá fora mais um pouco que ele ia me chamar de novo. Eu devo ter esperado coisa assim de 10 minutos, foi tudo muito rápido. Só tinha eu lá no consulado. Antes de mim tinha 2 pessoas, mas eles foram embora e só tinha eu lá. E daí ele me chamou, aí ele falou: Nayara Veraldo. Aí eu fui assim na direção dele e ele veio com isto, gente. Ele veio com isto para mim. Ai, gente, olha que coisa mais linda. República Italiana, passaporto. Aí aqui vem escrito Veraldo Nayara, né? Ele me explicou que na Itália, eu já sabia, ele me explicou que na Itália eles não reconhecem o nome do marido. Então, eles não colocam o Inoue, né? Que é o nome do Sal. Meu nome completo é Nayara Veraldo Inoue. Mas eles não colocam. Só que eu tinha já questionado ele antes dele me entregar o passaporte pronto, né? Eu falei: olha, quando eu compro passagem aérea, vem escrito o Inoue na passagem, né? E como é que vai fazer para eu embarcar com um passaporte com um nome e na passagem outro nome? Vai dar divergência. Ele falou: bom, então na página 4 eu vou fazer um adendo, né? Dizendo que Inoue é o nome do seu marido. Ele falou: e eu vou bater o meu carimbo e a minha assinatura. Se alguém questionar, você mostra essa página que comprova que o seu nome de casado tem Inoue, mas na página principal do passaporte é só Veraldo Nayara. Eu não vou mostrar a página aqui pra vocês porque o passaporte tem algumas informações particulares, né? Mas vem escrito República Italiana, né? Vem escrito tudo em italiano e o pequenininho em inglês do lado. Aí vem escrito Veraldo Nayara, cittadinanza italiana. Vem a data de nascimento, sexo feminino, lugar de nascimento Uraí, minha assinatura. Aqui na página de cima também vem escrito 1,70 de altura, olhos verdi, que vem escrito em italiano. Eu achei isso uma curiosidade, né, porque no passaporte brasileiro não vem escrito a nossa altura, nem a cor dos olhos, nada, mas no italiano vem. Bom, gente, basicamente foi isso. O passaporte tem 48 folhas, mas eu acho que pra carimbar são 44, né? Pra carimbar. E foi isso, foi assim que eu obtive o meu passaporte italiano. Muitas pessoas me perguntam: e o Isal, né? Ele pode também tirar a cidadania, tal. Bom, funciona desse jeito. Quem casou até 1983 poderia pedir a cidadania junto com o seu cônjuge. A minha mãe, ela casou um ano depois, em 84. Então, minha mãe, ela não pôde tirar junto com o meu pai. Ela tinha que esperar o meu pai fazer a dele para pedir a naturalização italiana dela, que é o mesmo caso do Isal. Daí, quando tirou a minha, né, a gente ficou naquela, né, pede a da minha mãe do Isal, do meu cunhado também, né, pede ou não pede. E sabe aquele negócio de, deixa pra depois, vamos fazer o nosso passaporte primeiro.
Gente, sabe aquele negócio de empurrar com a barriga? Não, não empurrem com a barriga. Aquela frase, não faça amanhã o que você pode fazer hoje, ela é muito verdadeira. O que aconteceu, né? Ficamos nessa, né? Deixa pra depois, ninguém vai viajar agora, ninguém tá pensando nisso agora. Quando resolvemos, não, vamos fazer os documentos da minha mãe, do Issal, do meu cunhado, vamos reunir tudo e vamos pedir a naturalização. O deles é a naturalização italiana, não é o reconhecimento de cidadania. O deles é a naturalização por matrimônio. Então você reúne todos os documentos, comprova que o Issal é casado com uma cidadã italiana e a Itália vai dar a ele o direito de se naturalizar italiano. Então ele vai ser chamado no consulado, ele tem que fazer um juramento à bandeira da Itália e um dia depois que ele fizer esse juramento, ele é considerado naturalizado italiano. Não é igual no meu caso, que eles me consideram italiana desde o dia que eu nasci. No caso do Issal, não. Ele vai ser naturalizado italiano por matrimônio um dia depois que ele fizer o juramento à bandeira da Itália. Porém, a lei mudou, né? Comemos bronha, a lei mudou e agora que eu falo, gente, esse vídeo está sendo gravado em 2019, tá? Pode ser que você assista esse vídeo anos depois e já tenha mudado de novo. Mas atualmente, no caso do Issal, da minha mãe, do meu cunhado, que são cônjuges de italianos, você só pode obter a cidadania se você tiver um nível intermediário de italiano. Então precisa ser feita uma prova de proficiência da língua italiana. Essa prova no Brasil eu acho que ela só tem uma vez por ano e você precisa atingir o nível, o B1 ou o B2, alguma coisa assim, que é o nível intermediário. Tá explicando lá no site que é um nível de que a pessoa consegue contar uma história em italiano e o interlocutor é capaz de entender o que ela tá contando. Então assim, no momento o Issal não tá estudando italiano, né? Ele tem outros afazeres. Eu falei que isso não é uma prioridade agora, porque sendo meu marido e eu sendo cidadã italiana, a gente pode sim morar em qualquer país da União Europeia, né? Também não é a nossa intenção, né? Mas estou dizendo, se precisasse um dia for a intenção, o Issal ele vai poder morar comigo porque ele é cônjuge, só que ele vai sempre ter que renovar o visto, né? No caso, se ele se naturalizar italiano, ele não vai mais precisar renovar visto. Mais pra frente, né, a gente pode pensar no caso dele estudar italiano, até porque o italiano é uma língua muito parecida com o português, e eu acho que não é uma coisa impossível de se conseguir, né? Pode ser também que a lei mude de novo e eles não exijam mais isso? Pode ser também. Pode ser também que a lei mude muito mais e exija muito mais coisa? Pode ser também. Uma coisa também, para você pedir a naturalização do seu cônjuge, são 3 anos de casado. Acho que se tiver filho, cai para 1 ano e meio, alguma coisa assim. Mas se não tiver filho, são 3 anos de casado, coisa que a gente já tinha, né? Só que eles puseram esse algo a mais aí, que é a proficiência na língua italiana em nível intermediário, coisa que o Issal não tem, minha mãe não tem, meu cunhado não tem, mas que se quiserem, né, se for atrás, pode conseguir, por que não? Então, gente, foi um resumão, assim, né, de tudo o que aconteceu. Espero que tenha dado pra entender. Como eu falei pra vocês, eu não sou expert em cidadania, tá? Não entendo muito das leis italianas, eu entendo do que aconteceu comigo, de como foi com a minha família, mas no site do Consulado da Itália, tem Consulado da Itália em vários lugares. O meu foi o de Curitiba, porque eu sou do Paraná, mas tem em vários lugares. Então, quem tiver interesse é só entrar, pesquisar tudo certinho, o que precisa, tá? É uma coisa muito importante você fazer a sua cidadania. Se você é descendente de italiano, de português, qualquer descendência, vai atrás para tentar tirar a sua cidadania, o seu passaporte, porque, né, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu acho que vale muito a pena. É uma carta na manga, né? É um direito seu de ser reconhecido cidadão daquele país ao qual você tem a sua ascendência, né? Eu acho que vale muito a pena e eu agradeço muito o meu pai, né, que teve essa ideia e que colocou o meu nome junto, porque na época eu era muito pequena, eu nunca ia ter essa ideia, né? E sou muito grata à minha avó, ao pai da minha avó, que eu nem tive a honra de conhecer, mas que por conta disso eu posso hoje dizer que eu sou uma cidadã italiana. E eu pretendo estudar italiano e conhecer a Itália também.
tá bom? Então espero que esse vídeo tenha servido para ajudar, né, algumas pessoas que me perguntaram sobre a cidadania italiana. Se você gostou, lembra de deixar o like pro YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Até o próximo vídeo, enquanto isso, fiquem com Deus. Matané!